Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Os ministros já se dirigindo aos respectivos lugares, já na expectativa da continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.088. Portanto, tivemos já o julgamento, na verdade, iniciado na parte da manhã, com o voto do relator e do ministro Alexandre de Moraes, e agora, na primeira parte da sessão, os votos dos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. Continuação agora na expectativa do encerramento da sessão de hoje. Vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão, com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.508. Passo a palavra à ministra Rosa Weber para o seu voto. Senhora Presidente, eu cumprimento todos os presentes, em especial a Procuradora-Geral da República, assim como cumprimento os advogados que assomaram a tribuna, com sustentações orais preciosas sobre esse tema delicado que está submetido à nossa jurisdição constitucional. Eu saúdo ainda os colegas que me antecederam, também com votos brilhantes, em especial o ministro Marco Aurélio, relator, da mesma forma com voto, como sempre, primoroso. Esse tema, senhora Presidente, colaboração premiada, a despeito da sua amplitude e o exame alargado feito pelo ministro Fachin bem o demonstrou, tem, contudo, na minha visão, um foco específico nesta ação direta de inconstitucionalidade, né, que diz com a rigidez constitucional dos preceitos que prevêem a possibilidade de a Polícia Judiciária celebrar acordos de colaboração premiada. A tese defendida da inicial, em última análise, senhora Presidente, ficou muito claro, é a de que tal possibilidade seria exclusiva do Ministério Público, em decorrência justamente da titularidade exclusiva da ação penal pública que ele detém, na forma do artigo 129 da Constituição Federal. Pena de ofensa ainda, na tese ministerial, ao devido processo legal e ao princípio da moralidade. Eu, senhora Presidente, nesse foco mais restrito, e num pequeno resumo, porque eu tenho um voto escrito, cuja juntada aos autos eu requeiro, eu procurei elencar as premissas que, brevissimamente, que embasam a minha conclusão final. Mas justamente em função deste foco alargado que os votos brilhantes dos colegas, a meu juízo, emprestaram ao tema, eu só gostaria de relembrar, e peço escusas por fazê-lo, mas é para encadear as minhas premissas, o teor dos dispositivos que estão sendo impugnados nesta ação. É o caput, especificamente, são os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Mas eu faço a leitura do caput, porque os preceitos contidos nos parágrafos, como nós sabemos, eles sempre se reportam e hão de ser interpretados à luz do caput. O que diz o caput do artigo 4º da lei em questão? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E aí, nos incisos, esses resultados são enumerados. Parágrafo 2º. Considerada a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia
nos autos do inquérito policial, ou seja, o delegado de polícia, só no inquérito policial e com um plus, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer naturalmente o Ministério Público, que é a parte, ou representar o delegado de polícia ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber aí um dispositivo do Código de Processo Penal. E o parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Então, o foco dessa ação direta de inconstitucionalidade são exatamente estes dois parágrafos naquilo que dizem com o delegado de polícia, exclusivamente, ou seja, frações desses preceitos. E o pedido deduzido é de declaração de inconstitucionalidade destes trechos específicos ou um pedido sucessivo de interpretação conforme a Constituição para declarar indispensável a participação do Ministério Público desde o início e em todas as fases de elaboração de acordos de colaboração premiada. Né? A rigor, até eu tenho esse resumo, mas eu estava conferindo aqui na petição inicial e tem uma pequena nuance. Diz o Ministério Público, requer que ao final seja procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade desses trechos, ou sucessivamente para dar-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de considerar indispensável a presença do Ministério Público desde o início e em todas as fases de elaboração de acordos de colaboração premiada, e de considerar sua manifestação como de caráter obrigatório e vinculante. Este, para mim, é o grande problema, é a grande dificuldade, é a grande questão que se coloca, pelo menos na visão que eu encampo. Eu parto das seguintes premissas. A colaboração firmada pela Polícia Judiciária, na expressa dicção deste parágrafo 2º, que acabei de ler, cinge-se à fase do inquérito policial, ou seja, a fase pré-processual. Com a ação penal já instaurada, dela não cabe sequer cogitar. Segundo, a colaboração é meio de obtenção de prova no sistema híbrido brasileiro, sobre o qual discorreu o aniversariante do dia, o ministro Alexandre, com tanta competência, e não meio de prova. Tanto que não se admite, por expressa disposição legal, condenação baseada exclusivamente em depoimento do colaborador. E aqui eu estou me reportando, como todos sempre fazemos, ministro Toffoli, ao HC 127.483, da relatoria de Vossa Excelência, decidido aqui por esse Tribunal Pleno. Terceiro, a Polícia Judiciária compete, como autoridade presidente do inquérito policial, investida na face do Estado investigador, propor e representar diligências investigativas, segundo as necessidades da investigação. Essa a sua função precípua, e nessa linha, com maior respeito por compreensões contrárias, e entendo que não há fundamento constitucional que exclua a utilização pela Polícia Judiciária da colaboração premiada, enquanto meio de obtenção de prova, na fase pré-processual. Repito. Quarto, o fato de a Polícia Judiciária não ser parte na relação processual penal não interfere na sua legitimidade para a colaboração. A Polícia Judiciária, nos termos da própria lei, representa pela colaboração.
não a requer. Assim como representa, hoje aqui também já foi dito, por diversas outras diligências investigativas na fase de inquérito, inclusive quanto a prisões e medidas cautelares, e a sua legitimidade com relação a essas medidas nunca se discutiu. É dizer, embora a Polícia Judiciária não possua capacidade postulatória, ela detém poder de representação, que lhe dota, como presidente do inquérito, da atribuição de coleta dos meios de prova, segundo as necessidades da investigação. Quinto, os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo da atividade policial, constitucionalmente atribuído ao Ministério Público, artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. Sexto, a titularidade do Ministério Público para a ação penal não se confunde, a meu juízo, com a titularidade do direito de punir. Ser titular da ação penal não significa ser dono do procedimento criminal. A colaboração firmada pela Polícia Judiciária não interfere na titularidade da ação penal, que é o juiz persequende, mas apenas no direito de punir, ius puniendi, privativo do Estado juiz. Quando interfere no direito de ação, a própria lei atribui legitimidade apenas ao Ministério Público para negociar sobre o não oferecimento da denúncia, como eu extraio do citado parágrafo 4º deste artigo 4º, eu não citei, é do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 4º. Sétimo, os acordos de colaboração premiada sujeitam-se a duplo crivo judicial. O juízo de homologação, que está no parágrafo 7º, que será positivo quando atendidos os requisitos de regularidade, legalidade e voluntariedade, e a apreciação do acordo e de sua eficácia. Parágrafo 11, em decisão final de mérito. E aqui eu estou me reportando a PET 7074, a questão de ordem, trazida pelo eminente ministro Edson Fachin. Assim, formalizado o acordo pelo Ministério Público ou pela Polícia, o Estado juiz, em última análise, é que garante efetivamente os benefícios negociados, embora eu defenda, assim como alguns outros colegas, a posição de que não cabe ao Estado dar com a mão e tirar com a outra mão. Esse ponto, para mim, é fundamental. Então, a questão que remanesce como um ponto de interrogação para mim, e como já salientei, que foi muito bem colocada pelo ministro Alexandre, ela diz expressamente com a manifestação da lei, a manifestação do Ministério Público imposta por lei, quando ela atribui a possibilidade ao delegado de polícia de celebrar o acordo de colaboração premiada, a lei registra após a manifestação do Ministério Público, ou seja, há um plus quando quem celebra o acordo de colaboração premiada é o delegado de polícia. O plus é a manifestação justamente do Ministério Público. Então, senhora presidente, diante dessas premissas, eu indefiro, julgo improcedente o pedido principal, né? Aquele que busca a declaração de inconstitucionalidade dessas frações relativas aos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850. Este pedido eu julgo improcedente. Agora, apreciando o pedido sucessivo, eu me inclino diante dessa questão que, para mim, remanesceu, né? E eu renovo a leitura, senhora presidente, se me permite, do dispositivo. Considerada a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público,
Então, eu voto no sentido de deferir, em parte, o pedido sucessivo, no sentido de entender, conforme a Constituição, uma interpretação que atribua efeito vinculante a essa manifestação do Ministério Público quanto ao acordo celebrado com o delegado de polícia, com a Polícia Judiciária. Então, o meu voto é esse, senhora presidente. Gostaria, confesso a Vossa Excelência, de ter acompanhado na íntegra os votos, todos brilhantes, que me antecederam, mas estou com muita dificuldade, estou procurando reduzir o foco até para ter tempo, né, de amadurecer essas questões. A colaboração premiada é um instituto em construção. E nós estamos, e daí talvez a maior dificuldade, no exercício do controle abstrato, ou seja, quando examinamos no controle difuso, a matéria já vem debatida, ela já vem amadurecida ao longo das diferentes instâncias. No controle abstrato, não. Estamos aqui a decidir desde logo e, às vezes, nem todos os pontos ficam suficientemente claros para uma convicção, né, que, enfim, que atenda a melhor solução da lide. É com o voto, senhora presidente. Então, Vossa Excelência, na verdade, está acolhendo o segundo pedido. Em parte, porque o pedido é mais... por isso que eu fiz a leitura. E de todo jeito é parcialmente procedente, porém, na direção do segundo pedido, de parte do segundo pedido, que é uma... Segundo pedido, em parte Em parte, isso. Agora, ministra Rosa, que eu estou realmente acompanhando o seu raciocínio. Esse segundo pedido, que é o pedido que é subsidiário, ou uma coisa ou outra, é para ser atendido na impossibilidade de ser atendido primeiro. Ele é formulado improcedente. Então, ele é formulado, eu estou aqui sem esse material agora. Eu faço a leitura só para poder acompanhar. Ou sucessivamente, para dar-lhes interpretação conforme a Constituição, a fim de considerar indispensável a presença do Ministério Público desde o início e em todas as fases de elaboração de acordos de colaboração premiada. Isso eu não defiro. Eu penso que não há necessidade desde o início lá, primeiras já está escrito já está na lei, né? Isso. Não é bem assim que está na lei. A lei fala com a manifestação. A manifestação não exige, do meu ponto de vista, necessariamente a participação do Ministério Público desde as primeiras tratativas do delegado de polícia com o colaborador. Então, essa parte eu não defiro. Aí é na continuidade. E de considerar sua manifestação, o Ministério Público pede que seja a sua manifestação prevista na lei, exigida pela lei, considerada como de caráter obrigatório e vinculante. Isso. De caráter obrigatório a lei diz, com a manifestação. Eu entendo que vincula. E vincula em que sentido? Se o Ministério Público disser, olha, ótimo. Estou de acordo. Estou de acordo. Perfeito. Perfeito. Não há nenhum óbice, né? E o juiz passa ao exame do juiz. Agora, se o Ministério Público disser, não estou de acordo, não vale. Eu entendo que não se pode atribuir... Não se aperfeiçoa a delação. Não se aperfeiçoa. Perfeito. O que significa, apenas para esclarecimento, não agora do apontamento, ministra, mas, como afirma bem o ministro Dias Toffoli, para esclarecimento do que estamos a decidir. Em caso que tal, a prevalecer o entendimento agora firmado por Vossa Excelência, este acordo não seria sequer encaminhado ao juiz, ao órgão julgador, ou este caso, porque aí não haveria o acordo na diferença formalmente elaborada e posta pelo ministro Fachin, ou seria encaminhada, mas com a manifestação contrária? Vossa Excelência me permite, senhor presidente, do que eu compreendi, até esse momento parece-me que nos termos regimentais a posição da ministra Rosa é o que aquilo
digamos assim, que nós, em algumas oportunidades, temos denominado de voto médio, na minha percepção, até esse momento. E por quê? Porque ela está admitindo, inclusive, a possibilidade do encaminhamento do acordo direto ao juiz, que, se não tiver manifestação do Ministério Público, vai colher a manifestação do Ministério Público, e se o Ministério Público for contrário, o que a ministra Rosa está suscitando, que o juiz não homologará. Portanto, não, é uma posição... Aí seria a isso que ela juiz. Porque o que eu estou perguntando é antes. É um passo antes. Cabe o Ministério Público não poderia, então, porque a posição do ministro Barroso, por exemplo, aqui, encaminha como recomendação, juiz, se for o caso, o órgão mas, presidente, se Vossa Excelência... E aqui não, aqui é outra... A questão central... É um pouco diferente no voto da ministra Rosa. A vênia ao ministro Barroso, a questão central é a transação em relação às penas e ao poder punitivo. As outras medidas são relevantes, evidentemente, mas nessa questão central eu acredito que nós temos 3 posições atualmente colocadas aqui. Uma primeira posição, que é do ministro relator e do ministro Alexandre Moraes, que admitem o acordo feito pelo delegado de polícia, admite a legitimidade da transação, inclusive em relação às penas, e admite que remeta diretamente ao juiz, sem a manifestação ou com a manifestação do Ministério Público favorável ou contrário, o juiz pode examinar e homologar ou não. Meu voto está calcado na necessidade da manifestação do Ministério Público. E se for desfavorável, não vincula. Não vincula. Perfeitamente, é isso que eu estava a dizer. Ele pode manifestar-se de forma desfavorável e o juiz, na instrução essa é a primeira posição. E a segunda? De forma diversa. Essa é a primeira posição que o ministro Alexandre aderiu. Nessa mesma situação. Não, a última palavra tem não o Ministério Público, mas o órgão julgador. A única divergência minha em relação ao ministro Marco Aurélio, no caso da representação por perdão judicial, que mesmo lá na frente, mas isso afeta o exercício da ação penal, o resultado da ação penal. Nesse caso, deve haver, ao meu ver, obrigatoriamente, concordância do Ministério Público. Então, é uma diferença em relação... Mas considerado não, mas é uma diferença. A organicidade do direito, nós só podemos cogitar de perdão judicial existente um processo crime, ofertada, portanto, a denúncia pelo Ministério Público. Eu não inverto. Sim, mas já com a certeza de que não vai ter. O Ministério Público não vai obter uma condenação. O julgador, né, simplesmente pelo perdão, extingue a punibilidade, né, já de início, sem a existência do processo crime. Para se chegar ao perdão judicial, em pronunciamento, repito, do Estado juiz, indispensável é que se tenha um processo crime. E para se ter o processo crime, logicamente, a necessidade da peça primeira da ação penal, que é a denúncia. Ninguém obstaculiza. Não, e há uma diferença. Uma coisa é a cláusula da ação penal pública pelo Ministério Público. Uma coisa é a cláusula de não denunciar. Outra coisa é o perdão judicial, que pressupõe a existência da denúncia. Claro. Só tem perdão judicial se houver uma ação penal. Eu jamais vi perdão judicial sem processo crime, a não ser o que esteja compreendido em um decreto de indulto. Então, presidente, concluindo a sistematização do ministro Fachin, de 3 posições pelo que eu depreendi. A primeira, na qual eu entendo estão associadas as posições do eminente ministro relator, do eminente ministro Alexandre, que responde afirmativamente à questão que está na papeleta de julgamento, no sentido de que os delegados de polícia têm legitimidade para formalizar acordos de colaboração premiada, inclusive envolvendo transação sobre pena, e pleiteando com a manifestação favorável ou contrária do Ministério Público a homologação judicial. Esta é a primeira posição. Vossa Excelência me permite, segunda... Só contar essa primeira. É que o ministro Alexandre divergiu. Mas, presidente, com toda a vênia divergência, não atinge o núcleo. Não há um voto médio ainda, não, na verdade. Até porque há 3 posições. Porque há 4 posições. Estou tentando ajudar. Na verdade, há 5 posições em 5 votos. Eu acho que seria melhor ouvir os restantes para formar o voto. Eu gostaria
acabar de ouvir a sistematização do ministro Fachin, porque eu acho que mas a nós estamos agrupando não pode por colocar blocos. a mesma posição do ministro quando você agrupa, você sacrifica alguma coisa que está em comum na franja. Ele está tentando. Essa é a primeira categoria. Só para concluir, entendo que nessa. Nós temos no plenário uma coordenadora, a presidente. E a coordenadora está exercendo a coordenação. A presidente está tomando os votos. Sim, né? Mas como agora nós temos 5 posições, é nessa condição mesmo de presidente que eu acho que seria conveniente chegar ao final da sistematização, ainda que posteriormente, como fez agora o ministro Alexandre, apenas corrija o que ele considera que não é a conclusão dele, porque aí realmente... Agradeço a Vossa Excelência me assegurar o direito à palavra nesse plenário. A segunda posição que entendo presente comunga a que eu defendi quando o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de entender que, em relação à transação acerca do poder punitivo, o delegado de polícia não tem legitimidade para formar acordo de colaboração premiada. A posição que eu reputo o voto médio, a ministra Rosa está admitindo a formalização do acordo de colaboração premiada, está admitindo que a polícia possa ou remeter ao Ministério Público ou diretamente ao juiz, mas o juiz ouvirá previamente o Ministério Público se a manifestação for desfavorável, isso constitui uma condício sine qua non e, portanto, não homologará o respectivo acordo. Eu tinha pensado, num primeiro momento, em definir essa necessidade de uma manifestação favorável do Ministério Público como uma condição de procedibilidade do acordo quando partir, digamos assim, a representação for do delegado de polícia. Mas depois parece que a condição de procedibilidade não seria tão adequada, então seria uma condição de admissibilidade, porque nada impediria, do meu ponto de vista, pedindo vênia e assim com a maior humildade, que o delegado de polícia encaminhasse ao juiz, mas o juiz necessariamente colheria a manifestação do Ministério Público e, se fosse desfavorável, né, ela seria condição de não legalidade, portanto. Presidente, como Vossa Excelência percebeu o meu voto? Como improcedente. Importa muito a percepção pela presidência. Não, eu anotei como improcedente o pedido formulado na ação, por considerar que o delegado de polícia poderá, como o Ministério Público também, sem criar direito a quem quer que seja, que é do órgão judicial. Julgando improcedente o pedido no que direcionado a se assentar o conflito da 12.850 da lei aprovada pelo Congresso Nacional com a Constituição Federal. Que foi anotado. Ouvimos o ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, Egrégia Corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora Presidente, eu fiz aqui algumas anotações e só um comentário à látria. Antigamente eu dizia, realmente, deixar de ocupar a posição do ministro Alexandre, que é o primeiro a votar, e depois de ouvir os colegas, realmente traz um conforto muito grande. Agora, na verdade, hoje houve uma disparidade de razões de decidir tão grande que aqui, na verdade, no meu modo de ver, muitos disseram a mesma coisa de maneira diferente. Mas eu acho que, talvez assim, o voto que mais se afina com aquilo que eu entendo que deva ser acolhido à luz da lei e da Constituição é aquilo que a ministra Rosa simplificou. Porque nós estamos em sede de controle abstrato. Então, temos que fazer o confronto da lei com a Constituição. O que diz a lei? A lei... E qual é a nossa tarefa? Então, vamos começar pela nossa tarefa. Aqui, o Supremo Tribunal Federal, em documento oficial, suscita da Corte um pronunciamento sobre se os delegados de polícia federal ou civil têm legitimidade para formalizar acordo de delação premiada. É isso aqui. Esse é o objeto do nosso trabalho, objeto da nossa cognição e objeto da nossa decisão. Saber se o delegado de polícia tem. Se tem pela lei, se a lei que prevê que tem, está contrariando a Constituição Federal. Isso é controle abstrato de constitucionalidade. Bom, então,
o princípio é o começo de tudo. Vamos começar pela Constituição Federal, que é o fundamento de todas as leis, naquela, não é? Daquela pirâmide keynesiana. Então, o que diz a Constituição? Diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado e compete às seguintes polícias. Aí cita a Polícia Civil, a Polícia Federal, inciso parágrafo 1º, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, que compete a essas polícias apurar infrações penais. Então, para apurar infrações penais, surgiu uma nova lei estabelecendo novos meios de obtenção da prova. Que lei é essa? É a lei que regula a delação premiada. Então, esta lei contraria, em princípio, a Constituição Federal, no meu modo de ver, data máxima, vênia, não. Por quê? Porque a Constituição determina que as polícias promovam a apuração de infrações penais. E um dos meios de apuração e de obtenção de prova para municiar o juízo é a denominada colaboração premiada. Então, não há contraste entre a lei e a Constituição. Agora, uma segunda questão. Os delegados de polícia podem promover esse meio de obtenção de prova que está assim categorizado no capítulo 2º da lei, que prevê na fase pré-processual esse meio de obtenção de prova. Então, diz a lei, naquilo que interessa a nós, que é a legitimidade do delegado para promover colaboração premiada e verificar se a lei está em contradição com a Constituição. Diz o parágrafo 2º do artigo 4º. O juiz poderá, requerimento das partes, conceder perdão, reduzir em 2 terços, enfim, todos os benefícios da delação premiada. Parágrafo 2º, que é o impugnado. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo, Ministério Público a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público. Então, a lei, a ratiolese é que o delegado haja de acordo com a manifestação do Ministério Público, poderão, porque se for só o delegado, poderá. O delegado e o Ministério Público poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial, e aqui eu acho que a lei disse menos do que queria, porque o delegado e o Ministério Público podem requerer todos os benefícios da colaboração premiada. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes e a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Então, a razão da lei é claríssima. Ela torna a presença do Ministério Público indispensável nessa delação a ser lavrada pelo delegado. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, que é o que nós estamos acostumados mais a ver. Então, o que me sobressai dessa leitura mais simplificada, elogiando todos os fundamentos que foram expostos até agora? O que sobressai é que eu não parto da premissa de que a delação levada a efeito pelo delegado, ela o é sem a manifestação do Ministério Público. Eu entendo que essa delação, perante o delegado da polícia, ela só se perfectibiliza com a manifestação do Ministério Público. E se o Ministério Público não estiver de acordo, essa delação não pode ser homologada. Essa é a premissa da qual eu me baseio à luz da Constituição e da lei. É meio de prova, é obrigado a apurar a infração penal, apurar a infração sem meio de prova não é possível, e a lei de organização criminosa criou esse meio maravilhoso de obtenção de prova que tem dado o resultado satisfatório. Por outro lado, eu fiz uma pesquisa sobre a história do direito brasileiro em relação a, digamos assim, o germe da delação premiada. Então, esse germe da delação premiada, ele foi até aqui mencionado pelo ministro Marco Aurélio,
E o doutor Carlos Eduardo Machado, que é um advogado lá do Rio de Janeiro, lançou recentemente a obra Delação Premiada, Lei das Organizações Criminosas. E ele faz aqui, ele arrola em ordem cronológica, a história do direito brasileiro em relação à delação premiada. Então, ora, os diplomas legislativos falavam não um colaborador com essa linguagem sofisticada de hoje, falava dessa colaboração dirigida à autoridade competente e, ora, falava em autoridade policial ou judiciária. Então, numa interpretação histórica, sempre foi possível fazer uma delação à autoridade policial. Aliás, a lei veio regular isso, porque nós que temos experiência da vida, eu fui promotor, o Alexandre também, o ministro Alexandre Moraes foi promotor, sabe que a polícia trabalha com delatores. E, às vezes, sem delatores é impossível ela chegar a um determinado resultado. Pois bem, nessa análise histórica e de direito comparado, não há nenhuma obrigatoriedade de que essa delação seja feita só pelo Ministério Público. E, com isso, eu concluo, tal como a ministra Rosa, que o delegado tem efetivamente legitimidade para fazer. A lei prevê, a Constituição não proíbe, ao contrário, ela impõe o dever de usar todos os meios de prova para apurar a infração penal. Um dos meios de prova é exatamente a colaboração. E, ao inserir, lado a lado, o delegado com o Ministério Público, enfatizando isso, me parece, com a devida vênia das opiniões em contrário, que essa delação lavrada perante o delegado de polícia tem de ter a manifestação favorável do Ministério Público. Ou seja, se o Ministério Público disser sim, é talvez, vamos ver o que o juiz diz. Se o Ministério Público disser não, é não. No meu modo modesto de ver, depois de ouvir todas aqui essas exposições que foram feitas. Então, eu vou pedir vênia para, digamos assim, simplificar assim o meu posicionamento, porquanto os colegas exauriram todos os fundamentos doutrinários. Citei apenas esse nobre advogado, que ele fez realmente um histórico comparativo das colaborações, das pessoas que colaboravam para efeito de apuração da infração penal. E eu verifico, nessa pesquisa de direito comparado, eu verifico que a colaboração premiada na fase policial, ela é muitíssimo importante para a apuração de outros delitos que não são esses que nós estamos vendo agora. É a Polícia Rodoviária Federal que apreende um caminhão com contrabando, é a Polícia Federal que apreende produtos de narcotráfico. Isso aí é a polícia que tem de fazer. E ela vai fazer comunicando ao promotor da comarca. Eu tenho aqui uma delação e vou lavrar essa delação e gostaria do aprovo do Ministério Público. E, na prática, delação premiada não é um ato instantâneo. A delação premiada, ela leva um tempo, há atos preparatórios. Então, na prática, o que vai ocorrer? O Ministério Público vai ser ouvido tal como pretende a ilustre Procuradora-Geral da República desde o início da delação premiada. O que vai ocorrer é que, enquanto não se define a colaboração em todos os seus termos, o que vai ocorrer é uma interação entre o delegado e o Ministério Público, que é assim que ocorre. Promotor, nós temos que pensar em comarcas, 5.000 lugares. Então, promotor, eu quero fazer aqui, eu tenho aqui um delator sobre esse fato, etc. e tal. Então, vamos ouvi-lo. E aí, então, com o Ministério Público, como diz a lei, com o Ministério Público, perfaz-se, então, essa delação premiada. Na Colômbia, por exemplo, que é um exemplo clássico, o narcotráfico foi todo ele apurado na linha de frente pela polícia. E não foi pelo Ministério Público, foi pela polícia. Aquele mafioso que residiu aqui no Brasil, que depois acabou deflagrando uma operação na Itália, que é a Operação Manipoliti, que foi a Operação Tommaso Busquetta, que foi lá e entregou todo mundo, é claro que isso aí
Veio depois a aderir àquela delação o Ministério Público, que lá faz parte da carreira da magistratura, se não me falha a memória. Na França eu tenho certeza, mas lá não tenho certeza agora. Então, nós da primeira turma nos espantamos, porque toda semana julgamos habeas corpus de 1 tonelada de maconha, 600 quilos de cocaína, e quem é que conseguiu isso? A polícia. Então, há determinados delitos que a polícia, na linha de frente, vai promover essa delação premiada com o Ministério Público com uma margem de eficiência extremamente significativa. Então, concluindo, o que eu entendo? Eu entendo, assim agora também, aderindo ao voto da ministra Rosa, acolhendo o pedido subsidiário do Ministério Público, dando uma interpretação conforme, no sentido de que o juiz só pode homologar a delação, o delegado tem legitimidade para a delação premiada, que é o que está submetido aqui à nossa apreciação, mas como nós devemos explicitar, para ficar bem claro, essa delação premiada para a qual o delegado tem legitimidade deve perpassar pela anuência do Ministério Público para depois, então, ser remetida ao juízo, que a homologará ou não, de acordo com o cumprimento dos requisitos legais. Então, me perdoem pela simplicidade, mas, no meu modo de ver, é assim que eu entendo a questão que está posta à nossa apreciação. Posso fazer um brevíssimo comentário? Eu acho que, pelo menos, vai se consolidando algum nível de convergência, porque a manifestação do ministro Luiz Fux, acompanhando a ministra Rosa, se dá em relação ao artigo 4º. Nós estamos falando dos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º. O caput do artigo 4º diz o seguinte: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos. Em relação a esses 3 pontos, eu também acho que só é possível acordo com a adesão do Ministério Público. Anuência, diz a lei, né? A anuência para ser textual. Aliás, portanto, nesta parte, estamos todos de acordo. A única coisa é que eu interpretei... Todos não. Não. Eu interpretei o parágrafo 2º e o parágrafo 6º como provendo sobre um pouco mais do que o caput e, portanto, se referindo a acordo em geral. Por isso que eu disse que, em relação a competências da polícia, poderia. Sim. Mas, em relação ao que está previsto no caput, só pode com a anuência do Ministério Público. De modo que, neste ponto, penso eu, o ministro Fachin, ministra Rosa, o ministro Fachin e eu estamos convergentes de que não é possível acordo quanto a esses pontos que dizem respeito à dosimetria da pena, ou perdão judicial, sem a anuência do Ministério Público. Então, há 4 votos convergindo neste sentido. Fachin, ministro presidente. Não, ministro Fachin, ministro Fux, ministra Rosa e eu. A lei é expressa, se refere à manifestação do Ministério Público, não à concordância, à anuência do Ministério Público. Agora é muito cedo para imaginar-se a conclusão do plenário. Vamos ouvir os demais ministros. Eu penso que nós estamos tendo muitos presidentes na sessão. Não, ministro, é a possibilidade de falar todo mundo até para discutir e todo mundo colabora mesmo para que se chegue aos consensos, especialmente porque aí cada um esclarece os seus pontos. Não se progride, não se concilia celeridade e conteúdo. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, volto a dizer que é um dia extremamente agradável de trabalho, embora já iniciado às 9 horas da manhã, bem cedo, porque realmente todos os debates e o tema tratado é da maior importância e da maior relevância institucional para a nação brasileira. Cumprimento todos os votos e não vou
perder tempo em perorações, mas tem que registrar que realmente é um debate muito rico. Senhora presidente, a Constituição Federal traz o Ministério Público como função essencial à justiça, como eu já disse mais cedo. E a polícia, ela está como polícia judiciária. Nós já debatemos aqui o poder de investigação do Ministério Público e o resultado foi da possibilidade de ter a investigação pelo Ministério Público em determinadas situações, excepcionalmente, não de regra. De ordinário e de regra, quem faz o papel de investigação é a Polícia Judiciária, nos termos do artigo 144 e seus parágrafos da Constituição Federal. Também já ficou fixado aqui que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Sendo um meio de obtenção de prova, dentro dessa premissa, é evidente que a polícia tem a possibilidade de trabalhar com a colaboração. E já trabalha. E efetivamente já trabalha. E não só por conta da Lei 12.850, mas anteriormente, das leis precedentes. Ela já trabalha com esses elementos e trabalha com algo até mais forte que isso, que é a ação controlada ou a infiltração de agentes do Estado. Feito essa infiltração pela polícia, sem sequer, às vezes, o Ministério Público ter ciência disso. Por isso que, na parte da manhã, até me fiz valer da opinião e da experiência do ministro Alexandre, que foi secretário de Segurança. E Sua Excelência respondeu, às vezes isso funciona, isso vai bem, às vezes o infiltrado acaba virando realmente um agente criminoso, ele descamba por outro lado. E aí é evidente que depois o Estado acusador, o Estado juiz, vai avaliar essa conduta, de acordo com a situação e a realidade. Mas uma coisa tem que ser dita, o instrumento da colaboração premiada, da ação controlada e do agente infiltrado é extremamente necessário para as investigações. No mundo complexo de hoje, das relações de organizações criminosas que são transnacionais muitas vezes, o Estado não teria condições de investigar e de punir ilícitos sem instrumentos de tamanha dimensão. E nós temos que avaliar, senhora presidente, eminentes colegas, não pelos excessos, não pelos abusos. Os excessos e abusos, para isso existe o judiciário. Para isto existem as instâncias judiciais, primeira, segunda, superior, supremo. Nós temos que analisar, como o ministro Marco Aurélio costuma dizer, de acordo com a ordem natural que as coisas devem acontecer. A ordem natural como as coisas acontecem. Eu não posso presumir que haverá um abuso do Ministério Público, que haverá um abuso da polícia para analisar os parâmetros legais e as competências legais. Por isso que tem um juiz português, Pedro Soares, de Albergaria, que ele disse o seguinte: há a necessidade de impregnar as negociações de acordo de maior transparência. E, entre aspas, tirando-as das sombras dos corredores e dos gabinetes. Repito, tirando-as das sombras dos corredores e dos gabinetes. Foi com esse pensamento, senhora presidente, que ao analisar
naquele precedente do HC 127.483, que fui relator, que analisei a Lei 12.850 sob a ótica do negócio jurídico processual. Do negócio jurídico processual. E na ótica do colaborador, ou seja, aquilo vai gerar direitos subjetivos que o Estado terá que cumprir para o colaborador. Porque se há um acordo, é evidente que para o Estado é um acordo em que ele vai receber as informações necessárias para combater o crime. Agora, da ótica do colaborador, é a garantia de que aquilo que ele está oferecendo para combater o crime lhe será outorgado lá adiante. Então, nessa ótica que eu analisei, tendo por premissa exatamente isso que esse juiz disse: temos que tirar das sombras dos corredores e dos gabinetes os acordos de negociação, porque vamos falar, antes de existir qualquer lei de colaboração premiada, antes de existir qualquer lei de infiltração, na prática, as polícias trabalham com isso, trabalhavam com isso, só que trabalhavam nas sombras, porque tem que se combater o crime, a polícia é cobrada de combater o crime, não tinha instrumento legal, atuava com agentes, os chamados X9, tem até um codinome para esse tipo de agente. Ou seja, a legislação, aos poucos e de maneira tardia, eu penso, foi trazendo luz e transparência para o Estado entabular esses acordos, porque os acordos eram feitos de que forma? Você vai lá, você atua, você me conta tudo o que está acontecendo e nós não vamos te investigar. E isso ficava nas sombras, isso ficava às escondidas. E essa foi uma realidade que ocorreu até que surgem os instrumentos legais que traz à luz e com segurança, porque na verdade aquele colaborador ele estava em total insegurança e ele agia sob uma coerção estatal. Olha, eu vou te investigar, mas se você me colaborar, eu não te investigo e desbarato uma organização criminosa. E não dava segurança também para o agente estatal, porque ele tinha que fazer isso numa certa penumbra, numa sombra de autoritarismo e de abuso. Então, veja, eu digo todas essas coisas para dizer que o tema é muito complexo. O tema é extremamente complexo, o tema não é simples, e nós temos que levar em conta as questões históricas e também experiências internacionais. Por isso que no meu voto que eu trago, senhora presidente, é um longo voto, mas não vou fazer a leitura. Eu inicio com um capítulo sobre a colaboração premiada no direito norte-americano, só vou registrar, porque depois vou fazer a juntada, que, em síntese, no direito norte-americano, é o prosecutor, é o Ministério Público que negocia, e negocia com amplitude, inclusive a pena. Inclusive a pena. Sigo adiante e digo e falo sobre a colaboração premiada no direito italiano. E a colaboração premiada no direito italiano é diferente do direito norte-americano. O juiz é que vai estabelecer os benefícios, exatamente nos limites colocados no sempre brilhante voto como sempre, do ministro relator, ministro Marco Aurélio. Então, Sua Excelência não está preocupado se é o Ministério Público, se é a polícia, porque, ao fim e ao cabo, nas premissas do voto de Sua Excelência, o controle é do Judiciário, o Judiciário vai estabelecer qual é o benefício. É a grande diferença, porque, pelo que eu percebi, é a colega que entende que cabe também ao Ministério Público julgar e apenar. Por isso que eu disse, quando votei
E me sinto honrado, e mais uma vez elogio também o voto aqui proferido pelo ministro Luiz Edson Fachin no dia de hoje. Por isso que eu disse, quando votei na PET 7074, o seguinte: no contexto da legalidade do acordo de colaboração, insere-se a questão ainda não examinada em profundidade pelo Supremo Tribunal Federal, da extensão dos poderes negociais do Ministério Público. Não falei da polícia aqui, falei do Ministério Público. Poderes negociais do Ministério Público. Nesse campo, disse eu, há indagações ainda não respondidas em definitivo, seja pela doutrina ou pela jurisprudência que estamos a construir, como disse Vossa Excelência. Primeiro, é constitucional, ou seria constitucional, a cláusula que estabeleça, após a homologação do acordo de colaboração, o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade nos moldes acordados, antes mesmo da existência de uma condenação firmada em segundo grau de jurisdição? Interrogação. E nós sabemos, todos nós sabemos, que este Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão de um colega, o saudoso ministro Euriza Vasque, já homologou um acordo de colaboração em que houve o cumprimento imediato da sanção acordada. Isso ainda não veio aqui para o plenário maior, mas já houve deliberação, inclusive a imprensa noticia que o prazo desse regime fechado termina agora no final deste ano, parece. Do Marcelo Odebrecht, que está terminando agora esse período do regime fechado e vai para domiciliar. Isso foi homologado por um colega. Ou seja, placitando a ideia de que o Ministério Público pode negociar, inclusive, a pena. Nesse particular, disse eu lá atrás, não há que se confundir a eventual existência de uma prisão cautelar que gerará, eu fiz aqui porque ali estava falando de prisão, né? E coloquei outros questionamentos. O acordo de colaboração teria o condão de substituir a existência de um juízo definitivo de culpabilidade, que somente pode ser formulado após a observância do devido processo legal? E levantei outras questões. Mas vou ficar nessa, senhora presidente, porque eu penso que nós estamos aqui, e para a formulação do meu voto, evidentemente partindo das premissas do meu voto, eu penso que nós estamos vivenciando no Brasil uma colaboração premiada, tal qual nós vivenciamos ao longo da história o controle de constitucionalidade. Nós começamos com um modelo e depois somamos outro modelo. Por isso que o meu voto aqui, e o meu voto por escrito é muito longo, mas diz que não faria leitura, ele coloca o modelo do norte-americano da plena negociabilidade pelo Estado acusador. O modelo italiano, que é exatamente esse que, mutatis mutandis, comunga o voto do ministro relator. E a dificuldade que nós verificamos, pelo menos no meu entendimento, se eu estou interpretando errado, a culpa é única e exclusivamente minha, de interpretação minha. Por isso que nós temos essa dificuldade, ministra Rosa, ministro Fachin, de chegar a uma síntese, porque nós trabalhamos, tal qual o modelo de constitucionalidade, nós estamos trabalhando com um sistema misto. A lei diz claramente no artigo 4º o seguinte: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha os seguintes resultados, que a lei elenca nos seus incisos. Pois bem, se nós formos ao modelo italiano, não poderíamos ter homologado
ou o ministro Teori não poderia ter homologado aquele acordo de colaboração. Mais ou menos na linha do que o ministro Ricardo Lewandowski, que se encontra de licença, recentemente decidiu num determinado caso que foi divulgado pela imprensa, no sentido de que os limites ali iam além do que a lei estabelece. Pois bem, sem me comprometer, porque este não é o foco, não é o objeto deste caso concreto, no atual estágio, eu penso que se o Ministério Público pode o mais, que é não denunciar, ele pode o menos, que é negociar. Nós não temos como obrigar o Ministério Público a apresentar uma denúncia. Não temos. A titularidade da ação penal pela Constituição, correto ou incorreto, a opção da Constituição, essa foi a opção da Constituição. O Ministério Público é o titular da ação penal. Se ele pode o mais, que é não denunciar, eu entendo que ele pode o menos, que é negociar a pena. Por isso que também eu, mas digo, sem me comprometer, estou aberto a convencimentos, porque esse tema ainda não veio para o plenário maior de maneira objetiva, eu penso que ele pode o menos, que é negociar a pena, que é negociar a forma de execução, e evidente que presentes os requisitos de existência e validade, né? Negociar, o agente é capaz, o objeto é lícito, não é defeso, não é proibido pela lei. Então, nesse contexto, eu me inclino no sentido do poder negocial do Ministério Público, porque ele pode o mais, então ele pode o menos. Vou à polícia. A polícia não pode o mais. Ela não pode denunciar, nem não denunciar. Ela não é Estado parte. Ela é polícia judiciária, ela não é função essencial à justiça, ela é uma função instrumental à justiça. Ela é uma função instrumental à justiça. Com um instrumento de investigação, porque nós não vamos a campo. Nós não vamos a campo. E nem o Ministério Público deve ir a campo de ordinário. Só excepcionalmente, como essa Corte já decidiu em relação ao poder de investigação. Portanto, a polícia, entendo eu que não compete negociar as sanções, regime de execução de pena, benefícios. Agora, seria vedado à polícia fazer o acordo? Penso que não. Por quê? Exatamente porque nós vivemos esse sistema mutatis mutandis que eu citei do controle de constitucionalidade para a colaboração premiada, de copiar modelos e vivências alhures e trazer para a nossa experiência. Eu penso que pode sim a polícia entabular o acordo, mas entabular o acordo que vai ser submetido aos limites do juiz. Aos limites do juiz, do artigo 4º. Ou seja, não pode o delegado de polícia estabelecer qual vai ser a pena, qual vai ser o regime, a pena máxima. A polícia, como função instrumental e não essencial à justiça, ela não está dentro do judiciário. No título da Constituição, o Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública e a defensoria são funções essenciais à justiça. Pois bem, a polícia não. Daí porque a leitura que eu faço, a partir dessas premissas, tem que ir à dogmática e à lei. Aí, indo à lei, além do artigo 4º que eu já referi, eu leio o artigo 6º. Só depois é que eu vou aos parágrafos impugnados. O que diz o artigo 6º, senhora presidente?
O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter. O relato da colaboração e seus possíveis resultados. 2. As condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia. Ou do delegado de polícia. Não é e, é ou do delegado de polícia. 3. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. 4. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Aqui, mais uma vez, Ministério Público ou delegado de polícia. 5. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Pois bem, no voto proferido, naquele habeas corpus, e que repeti em longo trecho na PET 7074, eu disse que o artigo 6º da Lei 12.850, este que eu acabei de ler, ministro Celso, ele estabelece os elementos de existência do acordo de colaboração premiada. E aí descrevo os elementos que são os incisos do dispositivo. Então, são elementos de existência. A leitura que acabou de fazer a ministra Rosa, de maneira muito inteligente e sempre acutíssima, do parágrafo 2º e do parágrafo 6º que são atacados, Sua Excelência interpreta que a participação do Ministério Público seria, olhando pela ótica da minha decisão, no meu olhar, elemento de existência do acordo formulado pelo delegado de polícia. Porque sem a concordância do Ministério Público, aquele acordo não teria como ser homologado pelo juiz. Então, portanto, Sua Excelência, no que foi agora há pouco, pelo que entendi, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, entende que é um elemento de existência, usando as minhas palavras e a minha leitura. Pois bem, eu vou ao parágrafo 2º. Considerando a relevância do artigo 4º da 12.850, considerando a relevância da colaboração prestada ao Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito, ou seja, a dogmática, a lei aqui estabelece a polícia só pode atuar quando tiver inquérito. O Ministério Público pode a qualquer tempo. A polícia só nos autos do inquérito. Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do decreto-lei e tal. Vamos ao parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, vírgula, com a manifestação do Ministério Público, vírgula, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Aí eu fico na seguinte disjuntiva, e não posso, porque temos que tomar uma decisão. O artigo 6º não coloca a participação do Ministério Público como elemento de existência do acordo de colaboração. O parágrafo 2º, no que diz respeito à proposta de perdão judicial, diz que terá que haver a manifestação do Ministério Público. E o parágrafo 6º diz que o acordo poderá ser feito entre o delegado e o investigado, mas com manifestação do Ministério Público. Essa manifestação do Ministério Público, ela vincula ao juiz? Eu penso que não. Eu penso que não. Porque senão é substituir o juízo do Poder Judiciário
pelo juízo, que não é juiz, do Ministério Público. Do Ministério Público. Mas tem que passar pelo Ministério Público? Penso que sim. Tem que passar pelo Ministério Público. O Ministério Público vai opinar a favor ou contra. E aí eu já fico a imaginar, presidente, Vossa Excelência, verificando que eu já estou indo para uma terceira, quarta ou quinta, já não sei qual o posicionamento, mas penso que depois desse debate nós vamos chegar ao consenso temos que chegar, porque o jogador julga, então teremos que chegar. Ou, como diria um célebre técnico de futebol, que empate o melhor. Então, veja, eu entendo que o delegado pode fazer o acordo. Só que ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. Por outro lado, digo mais uma vez, apenas obter dicto, eu entendo, e já homologuei acordo nesse sentido, que o Ministério Público, como Estado parte, ele tem o poder negocial. Ele tem o poder negocial. Sei que esse é um tema que ainda vai ser debatido e redebatido aqui no futuro, mas na linha daquele precedente do meu voto, que eu não excomungo, o ministro Marco Aurélio, temos uma divergência de olhar e respeitosa, mas sempre aberto à discussão. E para mim, a sentença, em termos de sentença, enquanto sentença, só pode ser prolatada pelo Judiciário. Se eu entender que o Ministério Público pode negociar e o que negociado se torne obrigatório para o Judiciário, eu fecho as portas do acesso ao próprio Judiciário. E, inclusive, antecipo algo que só pode ser realmente sacramentado ao termo final da instrução processual. Que algo é esse? As consequências em termos de eficácia da delação. Porque se eu admitir que o que é acordado pelo Ministério Público fora do processo crime é obrigatório, né, eu estarei, inclusive, prescindindo da análise da eficácia da delação processual em termos de esclarecimento dos fatos. E respeito a ótica de Vossa Excelência, embora não a subscreva totalmente. Pois é, eu já disse que perdi aqui o meu companheiro, né, de bancada, que está se recuperando em termos de saúde, né? Sim. Então, veja, e com base em todas essas premissas que resumidamente faço, juntarei o voto completo por escrito, senhora presidente, e indo então ao objeto da ação, que é referente a dois dispositivos, quais sejam o parágrafo 2º do artigo 4º e o parágrafo 6º deste mesmo artigo 4º da Lei 12.850, qual a leitura que eu faço? No que diz respeito ao parágrafo 2º, considerando a relevância da colaboração do Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos de inquérito policial com a manifestação do Ministério Público poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial, ou seja, uma promessa ainda antes, prévia até a eventual ação, né? Quando aqui se está dito isso, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. A leitura que eu posso fazer disso é o seguinte: o Ministério Público pode fazer a qualquer tempo. O delegado de polícia só pode fazer na fase de inquérito. Só que aí aquilo virou ação, só que o perdão judicial não estava na proposta. O juiz pode se dirigir diretamente ao juiz que vai julgar a ação e propor o perdão judicial, relatando os benefícios resultantes daquela colaboração? Eu já tenho gente. Eu penso que sim. Eu penso que sim. O juiz vai decidir.
Evidentemente que isso com manifestação do Ministério Público. Por quê? Porque a dogmática impõe, a lei impõe. Então, se o delegado se dirigir direto ao juiz, o juiz vai mandar para o Ministério Público e depois o juiz vai decidir. Não está dito aqui, com as devidas vênias, quem pensa em contrário, que a polícia tem que se dirigir ao Ministério Público e assinar uma petição em conjunta para o juiz, para requerer o perdão. Eu não leio isso no dispositivo, com a devida vênia. Mas, evidentemente, que o juiz vai ter que ouvir o Ministério Público. Então, é assim que eu entendo o parágrafo 2º. Em relação ao parágrafo 6º, e não vou aqui formular um sentido final de dispositivo no meu voto, porque nós vamos ter que voltar a debater o tema, ainda maturando isso. Em relação ao parágrafo 6º, senhora presidente, a leitura que eu faço é a seguinte: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Com a manifestação do Ministério Público. Ou seja, antes, aqui sim, Procuradora-Geral, aqui sim, antes de enviar ao juiz, tem que se fazer a passagem com a manifestação do Ministério Público. É o que eu leio da lei. O que diz aqui? Negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, então o delegado pode fazer, o investigado e o defensor, vírgula, com a manifestação do Ministério Público, ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado de ser defensor. Mas essa parte final não é o objeto da ação, é a parte que fala da atuação do delegado de polícia. Então, a leitura que eu faço aqui, o delegado pode fazer tratativas e pode ir à manifestação do Ministério Público. E, a partir daí, vem para o juiz. Então, mas eu não dou a interpretação da conclusão da ministra Rosa, daí que, outro caminho, na leitura que eu faço, o voto de Sua Excelência, ele colocaria, o voto de Sua Excelência colocaria a participação do Ministério Público sempre como elemento de existência do acordo, e eu não vejo isso. Se me permite, seria uma condição de admissibilidade da perfectibilização do acordo celebrado pelo delegado de polícia, a manifestação favorável do Ministério do... Por isso que Vossa Excelência usou a expressão vinculante. Não, vinculante era o pedido. Era o pedido. Vinculante jamais para o juiz. Jamais para o juiz. Quer dizer, o juiz sequer conheceria daquele acordo que foi levado a ele, celebrado pelo delegado de polícia, se a manifestação do Ministério Público... por isso que eu uso a terminologia do saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo, embora seja um autor do direito civil, da teoria geral do direito, negócio jurídico, a obra dele, né, existência, validade e eficácia, é por isso que eu faço a leitura como um elemento de existência. Não que vincule o juiz, porque o juiz pode recusar. Ele pode recusar a homologação do acordo. Mas para existir aquele acordo, ele teria, numa ótica da ministra Rosa, de ter a anuência do Ministério Público. Existe, é válido, mas não produz efeitos. Não, antes da homologação, não. Existe. Essa é aquilo que eu votei no 127.480. A teoria do ponte. A homologação é condição de eficácia. E fica próximo um pouco do ministro Fachin, que citou o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto ao ato, que aqui nem seria complexo, seria composto, porque dependeria das duas vontades. E daí então, senhora presidente, sem assim, formular ainda um juízo de dispositivo, mas o sentido do meu voto é no sentido de... eu nem saberia dizer, porque... A rigor, do ponto de vista, é a leitura da lei. Mas, como eu falei nos debates de manhã, talvez seja necessário uma interpretação conforme para poder ter a real dimensão da aplicabilidade da nossa decisão
num país da dimensão continental do Brasil. Para dar interpretação conforme. Para dar interpretação. Então, mas, para dar interpretação conforme, da exigência da manifestação do Ministério Público. Exatamente. Sem vinculatividade ao conhecimento do juiz. Eu acabei de falar, depois eu formulo um pouco mais claro. Só para já deixar claro o ponto de divergência entre Vossa Excelência e a ministra Rosa e o ministro Fux, porque a vinculação a que ela se refere não é a vinculação de jeito nenhum de vincular o juiz, sim, mas de ser uma condição sem a qual não se pode conhecer para os fins de direito. E eu faço uma outra interpretação conforme. Eu não sei se é o momento de fazer, eu prefiro até não fazer, que eu coloquei como obter dicto, porque eu acho que essa discussão não foi colocada aqui, então não colocaria, que é o poder negocial do Ministério Público. Mas as minhas premissas ficam claras, ou seja, o acordo que a polícia pode fazer não tem, na minha ótica, a mesma dimensão de conteúdo que tem e que dispõe o Estado acusador. Então, no tocante, como destacou o ministro Fachin, redução de pena e regime de cumprimento, a polícia não poderia fazer, na sua visão? Não. Fica tudo delegado ao juiz, que é a posição do ministro Marco Aurélio em relação também ao Ministério Público. Aí tem uma divergência estrutural. Presidente, uma proposta. Estamos sem quórum regimental e eu vou ter como relator que me ausentar, porque eu tenho compromisso no gabinete e não quero passar por relapso. Peço a Vossa Excelência que suspenda. Não, eu vou suspender, apenas estava esperando terminar o voto do ministro. O dispositivo, então, seria o seguinte, eu julgo parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Para dar interpretação conforme, nos termos de voto de Vossa Excelência, e se, já que vou ter que adiar, eu pediria que Vossa Excelência formulasse, porque eu tenho que anotar para fins de apuração e até para rever e chegar a um consenso. Peço desculpas ao ministro Celso de Mello, que votaria na sequência. Vou lhe mandar por e-mail a minha proposta também de tese. Pois não, até que Vossa Excelência eu consegui os 4 itens apurar, copiar, mas de toda sorte seria muito conveniente. Senhores ministros, eu agradeço a jornada de hoje, de todo dia, suspendo este julgamento com a não proclamação, mas com a definição de que o ministro relator Marco Aurélio julgava improcedente o pedido, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli julgavam parcialmente procedente nos termos do voto de cada um, sobre o qual voltarei com o quadro. E continuaremos, então, nesta ação, inicialmente amanhã, e na sequência os embargos de declaração na ação penal 565 e depois os agravos, se tiver o tempo devido, claro. Agradeço a presença dos ministros, da Procuradora-Geral da República, senhores advogados presentes nessa sessão, senhora secretária de sessão, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.